Amém. Vamos orar ao Senhor por esse momento da palavra. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pela comunhão que estamos tendo nesses dias, pelo Espírito Santo que mora em nós e está nos conduzindo a toda a verdade. Porque Ele veio para nos introduzir na verdade. Ele veio para nos revelar a glória do Teu Filho Jesus Cristo. E não só para nos revelar essa glória, para nos partilhar essa glória. E para nós sermos parte dessa comunhão eterna que está em Ti, Pai, no Teu Filho. Nós somos muito gratos pelo privilégio de estarmos aqui nessa comunhão eterna. Nós te pedimos que os nossos olhos sejam novamente abertos e possamos entender a Tua palavra e que ela fale profundamente aos nossos corações e ela possa trazer aos nossos corações a Tua vontade, o Teu coração, o Teu sentir, para que nós possamos caminhar nela. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Ontem nós estivemos falando sobre como o Espírito Santo, segundo o capítulo 30 de Êxodo, o Espírito Santo é aquele azeite onde o caráter, as virtudes da pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo foram fixados. Assim como aquele azeite fixava aquele cheiro das especiarias e se tornava um perfume. E esse azeite, contendo todas aquelas especiarias, todo aquele perfume das especiarias, era o azeite da unção que era derramado sobre os utensílios, os materiais e todos os móveis do tabernáculo, da casa de Deus. Assim também a unção que nós recebemos, o Espírito que é derramado sobre a igreja, o Espírito que morou no Senhor Jesus Cristo e fixou nele, como aquele azeite, todas as características, todas as qualidades preciosas do Senhor Jesus Cristo. E esse é o Espírito que tem sido derramado na igreja. Esse é o Espírito que mora nos nossos corações. E nós estávamos falando disso e ficamos que íamos falar hoje de como então o Senhor Jesus Cristo, como o Espírito morou no Senhor Jesus Cristo e como a vida do Senhor Jesus foi nessa terra uma vida imersa no Espírito Santo de Deus. Então, irmãos amados, vamos ler aí em Isaías capítulo 11. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Isaías capítulo 11, versículo 1. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Vamos ler até aí. A profecia que nós estamos lendo refere-se certamente à pessoa do Messias, o Cristo, o Senhor Jesus. Nessa profecia, nós descobrimos que a vida do Senhor Jesus Cristo foi uma vida ungida e habitada pelo Espírito Santo de Deus. Falando do Messias, diz que ele, desde o começo, seria a moradia, o Espírito Santo repousaria sobre ele. E ele, desde o momento em que começou a sua vida na terra, ele seria cheio daquele Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor. E esse Espírito
seria quem ensinaria a ele todas as coisas. Agora, isso é muito importante para nós entendermos a nossa relação com o Senhor. Porque nós falamos ontem que a base da obra do Espírito nas nossas vidas é a obra do Espírito Santo no Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito fez nele e fixou na vida dele é aquilo que ele aplica nas nossas vidas. Nós fomos criados para conter e expressar a vida divina. Amém? É para isso que nós fomos criados. Quando a Escritura diz, façamos ao homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isso? Que Deus está querendo que o homem, o desejo de Deus é que o homem possa partilhar a sua natureza divina. E pela participação da sua natureza divina, o homem então participaria também do caráter moral de Deus. E assim o homem se tornaria a imagem visível do Deus invisível. A imagem moral de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus seria manifestada no homem e através do homem. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus vivendo no homem, Deus se expressando a si mesmo no homem, Deus vivendo e tendo comunhão no centro do ser humano e se expressando a si mesmo através do ser humano. Façamos o homem. E para isso, para que isso seja possível, o homem precisava receber dentro dele a vida divina. Essa vida que contém a natureza e o caráter de Deus. Mas para que isso seja possível, o homem não poderia receber diretamente a vida divina. Deixe-me explicar por quê. Você lembra quando Moisés pediu para Deus, falou assim, o Senhor falou para Moisés que Moisés poderia pedir de Deus o que ele quiser. E Moisés pediu ver o rosto do Senhor. Lembra disso? E Deus falou para Moisés, Moisés, você não pode me ver. Nenhum homem pode me ver. Porque não me verá homem nenhum e viverá. Porque a vida divina, tal como ela é em Deus mesmo, não pode ser suportada por nós. Nós não temos a estrutura, a capacidade de suportar a vida de Deus como ela é nela mesma. Imagina, é insuportável para nós. É por isso que diz que homem nenhum pode ver Deus, nem o verá. Tal como ele é. Para que a vida divina chegasse até nós, ela precisava ser humanizada. Passada através, vamos dizer assim, do filtro da humanidade do Senhor Jesus Cristo. E é assim que a vida divina chega e é partilhada às nossas vidas. Veja comigo aí João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E aquele verbo se fez carne. Aquele verbo que diz o versículo 1, era com Deus no princípio e era Deus no princípio. Estava com Deus no princípio e era Deus no princípio. Nesse verbo, diz João, versículo 4, desculpe, versículo 4, nesse verbo estava a vida. Essa vida que é mencionada aqui, essa vida é a vida Zoe, é a vida de Deus, é a vida própria, única, característica de Deus, a vida que só Deus possui. A sua vida própria, a vida Zoe no grego. Quando se fala da vida humana, especificamente humana, a Escritura usa outra palavra, a vida psique, a vida humana, a alma humana. A vida humana é a vida psique. E a vida orgânica é a vida bios, daí vem biologia, biológica. Mas a vida divina, caracteristicamente, é a vida Zoe, divina. Mas essa vida, só Deus possui. E Deus não pode compartilhar essencialmente essa vida com criatura nenhuma, porque essa vida destruiria qualquer criatura. Que criatura poderia suportar a vida divina? Mas Ele nos criou para participar da sua vida.
Mas para que isso fosse possível, então temos o versículo 14. Aquele verbo, no qual estava a vida Zoé, eternamente, porque ele possui essa vida por ser ele mesmo Deus, como diz o versículo 1. Ele tem essa vida Zoé. Esse verbo, a vida Zoé que ele compartilha com o Pai e com o Espírito Santo eternamente, essa vida ele trouxe na sua encarnação. Essa vida divina e eterna da pessoa do verbo de Deus se fez carne e se humanizou. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Deus falou para Moisés: Moisés, você não pode me ver, você morrerá no dia que você me ver. Você não pode, a carne não pode suportar a revelação da glória de Deus, da vida eterna de Deus. Mas, veja o que diz agora o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O que Deus falou para Moisés. Não é isso? Mas veja, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Nele estava a vida, e a vida veio com ele, e chegou para nós, e nele nós vimos e tocamos a vida eterna. Não é isso maravilhoso? Agora sim, mas humanizada, passada através do filtro da humanidade de Jesus. Era a mesma vida divina, mas humanizada, convertida em sentimentos e emoções, e pensamentos, e palavras humanas. Mas as palavras dele eram palavras divinas e humanas. E os sentimentos deles eram sentimentos divinos e humanos. Tudo aquilo que nele era divino, chegou para nós através da sua humanidade. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você entende isso, irmão amado? Que nós recebemos essa vida gloriosa através do Senhor Jesus Cristo. Mas quando chega até nós, chega, vamos dizer assim, chega filtrada, chega humanizada, atenuada até nós, no Senhor Jesus Cristo. Ela já não nos destrui, mas nos dá vida. Ela já não acaba conosco, mas nos levanta. Glória ao Senhor. Vida eterna, rios de água viva, fluindo do nosso interior, mas vindo através do verbo encarnado de Deus. E é assim que a vida de Deus chega até nós, com palavras e sentimentos e atos humanos. E nós vimos nele a glória do Pai. Diz João. Amém? Mas agora nós precisamos entender como chegou essa vida até nós. Porque aquele verbo se fez carne. E quando ele se fez carne para percorrer o caminho do homem. O propósito do Senhor era percorrer a jornada do homem, o caminho do homem. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para se tornar o segundo homem. O segundo homem. Por que era preciso, era necessário um segundo homem? Por quê? Por que tinha que vir um segundo homem? Porque o primeiro homem falhou e caiu. E aquele homem se tornou inútil para Deus. E Deus não conseguiu com aquele primeiro homem cumprir o seu propósito eterno. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem que leve e expresse a imagem, a glória de Deus sobre a terra. Esse homem nunca existiu. Porque Adão falhou e caiu. E em Adão todos nós caímos também. Toda a raça humana caiu em Adão. Então toda a raça humana falhou em Adão. Não é assim? E Deus não teve aquele homem que ele buscava no propósito eterno do seu coração. Mas agora, glória ao Senhor, é introduzido um segundo homem, um novo homem. E esse novo homem é o Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Deus não conseguiu em Adão, Ele vai conseguir agora no Senhor Jesus Cristo. Mas para que o Senhor possa se tornar o segundo homem,
um novo homem e se tornar o cabeça de uma nova humanidade. Porque assim como em Adão, no primeiro cabeça, todos morreram e se perderam para Deus. Naquele segundo homem, o novo homem, toda a humanidade será salva. Um novo começo, uma nova criação, através do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Mas Deus poderia ter abandonado a primeira criação. Deus poderia ter se procurado uma nova raça de seres que agora sim obedecessem o seu coração e a sua vontade. Não é assim? Ele poderia ter criado outros seres numa outra galáxia, outro planeta, e começar tudo de novo e esquecer de nós. Ele pode fazer isso, de fato. Diz que ele não perdoou aos anjos que pecaram. Não diz isso? Os anjos que pecaram, eles não foram perdoados. E não foi providenciado para eles salvação, nem expiação, nem perdão. Porque Deus é soberano. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos socorreu, diz Hebreus. Ele teve compaixão eterna de nós. Ele amou a raça caída. E introduziu um novo homem, mas não para começar de zero, mas para salvar aquilo que tinha se perdido. Nós. E nos trazer novamente a seu propósito eterno. Glória ao Senhor Jesus. Mas para isso, ele precisava introduzir um novo homem. Porque nós nos tornamos pecadores em Adão. E em Adão caímos. E em Adão nos perdimos todos. E a nossa natureza humana foi corrompida em Adão. E foi distorcida em Adão. E a nossa natureza humana se tornou inútil para Deus em Adão. E não era possível para Deus fazer algo com a nossa natureza humana sem introduzir uma nova criação. E por isso aquele verbo bendito se fez carne. E quando ele assumiu a natureza humana de Maria, ele assumiu nossa natureza humana. Ele assumiu nossos genes, os nossos genes. Ele assumiu toda a nossa natureza humana, à exceção do pecado. E quando ele assumiu a natureza humana, a assumiu completa, toda. Toda a natureza humana foi assumida na encarnação do Filho de Deus. Nossa natureza. Pero quando ele assumiu nossa natureza humana, ele a liberou do pecado e da morte. Nele mesmo. Amém? Não é isso maravilhoso, irmãos amados? E agora ele se tornou o segundo Adão. E ele agora iria percorrer o caminho que Adão tinha que percorrer e falhou. Ele ia se tornar o novo Adão e o cabeça de uma nova humanidade, um novo princípio. Adão falhou, mas um novo homem seria introduzido, que triunfaria aí onde Adão falhou. Por isso ele se tornou homem. Mas a condição para se tornar homem, da parte de Deus, é que ele devia ser homem no sentido pleno e total. É por isso que diz Filipenses, capítulo 2. Diz que, falando do Senhor Jesus, diz que, versículo 6, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, e veja essa palavra aqui, 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O Senhor se fez homem, mas quando ele se fez homem, diz que ele se esvaziou a si mesmo. O que significa esvaziar-se a si mesmo? O que quer dizer Paulo quando diz que ele se esvaziou a si mesmo? A palavra é kenosis, no grego. Kenosis. E significa que o Senhor se despiu a si mesmo dos seus atributos divinos.
os atributos essenciais da divindade. Omnipotência, omnisciência e omnipresença. Bom, muitos mais, né? Mas esses são os principais conhecidos. Mas para ele se tornar verdadeiramente homem, ele tinha que se esvaziar desses atributos. Deixa eu explicar isso. Não é que ele deixou de ser Deus. Ele não pode deixar de ser Deus. E ele não pode deixar realmente de ser omnipotente, omnipresente e omnisciente. Porque esses atributos são essenciais para ele. Fazem que ele seja Deus, com que ele seja Deus. Mas o que ele fez foi uma autolimitação. Ele se autolimitou a si mesmo para viver na terra sem os atributos da divindade. Mas viver como homem, como você e eu vivemos sobre essa terra. Não é isso maravilhoso? O que o Senhor fez por nós? E ele veio para viver como homem em todos os pontos da jornada humana. O Senhor é maravilhoso. E como ele tinha que viver como homem, mas para ser um novo homem, o homem segundo o pensamento de Deus, o homem segundo o coração de Deus, mas ele trouxe para a vida humana a vida divina que ele vivia lá na eternidade. Porque o homem foi criado para viver nessa vida divina, para viver imerso na vida da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem. O homem foi criado para participar disso. Esse é o amor eterno de Deus. E ele trouxe essa vida, mas para vivê-la como homem. E agora então, ele iria viver como todos nós deveríamos ter vivido. Como você e eu deveríamos ter vivido se Adão não tivesse caído. Se Adão não tivesse caído, todos nós tivéssemos vivido uma vida como aquela que viveu o Senhor Jesus Cristo. Porque essa era a vida que Deus queria para todo homem. Não é assim? Mas Adão caiu e nos condenou a todos. E nos separou de Deus. Mas agora ele começou a viver essa vida. E o que significa viver uma vida segundo o pensamento de Deus? E aí nós temos então a vida do Senhor Jesus descrita aí em Isaías capítulo 11. É uma vida vivida, submergida, imersa no Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito é o Espírito que nos dá a vida de comunhão e união com a triunidade divina. Não é isso maravilhoso? Deixa eu explicar isso um momento. Então vamos ver a vida do Senhor Jesus para entender isso. Diz, segundo Lucas, que foi pelo poder do Espírito Santo que o Verbo se encarnou. É isso que falou o anjo para Maria, o anjo Gabriel. Ele falou para Maria, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Não falou isso? E foi pelo poder do Espírito Santo de Deus que o Verbo se fez carne. A união da natureza divina do Verbo, da pessoa divina do Verbo, com a natureza humana no ventre de Maria, foi feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o maior milagre da história da criação, para sempre. A encarnação do Verbo de Deus. E continua a ser o maior milagre. E ainda é impossível de entender para nós. Porque é o poder do Espírito que fez isso possível. Mas a união aconteceu. E essa união é eterna. A união da natureza divina e a natureza humana na pessoa do Verbo encarnado. Amém? E aí então, ele começou a crescer como todos nós. Veja o que aconteceu com ele. O Senhor Jesus desceu tanto, se tornou tanto como nós, que ele entrou naquele ventre de Maria e se tornou aquele embrião que começou a crescer dentro do ventre da sua mãe. E aí ele foi como todos nós. Você tem consciência, lembrança alguma daquilo que aconteceu dentro do ventre da sua mãe? Não tem. A sua memória não chega tão longe, né? Também a minha não. Mas o Senhor entrou aí e cresceu dentro do ventre da mãe. E cresceu dentro do ventre da mãe como todos nós. Nós temos que entender, irmãos amados, que o Senhor Jesus Cristo era um homem verdadeiramente homem.
Ele não era um super-homem. Ele não era Superman. Não era um homem como poderia você imaginar. Ele já dentro do ventre de mãe, ele estava pensando, imaginando, sabendo coisas. Não. Para ser verdadeiramente um homem, ele tinha que percorrer o caminho do homem. E todos nós chegamos na escuridão da inconsciência. Nascemos na escuridão da inconsciência nos ventres das nossas mães. Aí somos gerados. E assim foi gerado ele. E quando ele nasceu como uma verdadeira criança. Quando os gregos escutaram no Evangelho que aquele verbo eterno, que aquele Deus eterno tinha se encarnado em Jesus Cristo, para eles resultou muito chocante. Eles não conseguiam imaginar o assunto. E quando começaram a ler os Evangelhos, eles viam que o Senhor Jesus era uma pessoa comum, simples. Não era diferente dos outros homens. E eles acharam que isso era muito ruim. Porque nos mitos gregos, os filhos dos deuses e os homens eram super-homens desde o começo. Diz que Hércules, aquele famoso semideus deles, diz que quando era criança ele matou com as suas mãos uma serpente enorme. Quando era um bebê no berço. Então eles achavam que o Senhor Jesus não era desse jeito. E achavam muito ruim o assunto. Então eles escreveram seus próprios evangelhos para dar um pouco mais de interesse à história. Tem aqueles evangelhos gnósticos. E aí você tem essas histórias de Jesus sendo criança, diz que ele estava fazendo passarinhos de barro, de lama. E ele, quando acabou de fazer aqueles passarinhos de lama, ele assoprou sobre eles, os passarinhos cobraram vida e voaram. Aí já era mais divino, aí dava para ver um pouco de poder, de divindade nele. Mas o Senhor Jesus não era assim. Ele era verdadeiramente um homem. E ele aprendeu a viver uma vida de dependência em tudo do Espírito Santo de Deus. Lá deixou ele com o Pai os seus atributos divinos, guardados na mão do Pai. Mas aqui na terra, ele iria percorrer a jornada do homem. E por isso diz Isaías, o Espírito de Deus repousará sobre ele. E o Espírito lhe ensinará. Não é isso maravilhoso? Veja, diz que a sabedoria do Senhor, ele aprendeu do Espírito Santo. Veja comigo, voltamos aí a Isaías, capítulo 11. Diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, versículo 2. E o Espírito de sabedoria e do entendimento. A sabedoria do Senhor. E nunca houve homem mais sábio do que o Senhor Jesus. A sabedoria do Senhor, ele aprendeu do Espírito Santo de Deus. E depois diz, e o entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, e espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essas características da vida do Senhor, ele aprendeu do Espírito Santo de Deus. O Senhor não nasceu sabendo todas as coisas como homem. Ele teve que aprender como todos nós. Mas o mestre dele foi o Pai. O mestre dele foi o Espírito de Deus. A diferença de nós, que não aprendimos nada do Espírito de Deus até que chegamos ao Senhor, ele aprendeu desde a sua geração. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi formado pelo Espírito Santo de Deus. E a natureza humana do Senhor Jesus foi formada e cresceu sob o poder, o governo, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E assim ele se tornou o homem segundo Deus. Pode ver isso aí? Veja o que diz o versículo 3, o versículo 2. Versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Na Reina Valera, que é a tradução que nós usamos no espanhol, diz que e o Espírito lhe fará entender diligentemente no temor do Senhor. Acho que o irmão Luiz aí tem a tradução da Reina Valera, o português. Como disse o irmão Luiz aí? É o versículo 3. Então, não é igual que a versão em espanhol. A versão em espanhol diz, e o Espírito lhe fará entender no temor do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, quem lhe ensinou o temor do Senhor, era a vida do Espírito que ensinou a ele todas as coisas. Veja comigo agora Lucas. Vamos conferir com Lucas. Capítulo 2, versículo 52. Diz assim, e crescia Jesus
em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja bem então, o Senhor está crescendo, seguindo a jornada do homem, mas se tornando o homem segundo Deus. E então, desde a sua encarnação, o Espírito está com ele. E a cada passo que o Senhor dá, o Espírito está com ele. E a cada passo que o Senhor dá para crescer, cada passo de crescimento que o Senhor dá em sabedoria, em graça e em estatura, para com Deus e os homens, o Espírito está com ele, sustentando ele, dando poder a ele, ensinando ele e, lembre, fixando a vida dele em todas as coisas. A obediência do Senhor, a graça do Senhor, o coração do Senhor, tudo aquilo que Jesus foi se tornando, ele o foi fixando. Porque ele é aquele azeite, não é? Que fixa tudo. Mas a vida do Senhor estava imersa no Espírito Santo de Deus. O Espírito ensinava ele, formava ele, e ele ia crescendo. E o Espírito era o Espírito da comunhão. Porque veja o que diz aí. Ele crescia para com Deus e os homens. Quer dizer, ele crescia na sua comunhão, no seu relacionamento, no seu entendimento de Deus e dos homens. Porque o Espírito Santo é o Espírito eterno da comunhão do Filho e o Pai. Lembra o que falou hoje o irmão Luiz na manhã? Ele é aquele Espírito eterno de comunhão do Pai e do Filho. A comunhão eterna do Filho e do Pai sempre foi e aconteceu na pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas agora ele está encarnado e ele continua a viver essa comunhão eterna. Mas agora quanto homem. E ele agora está crescendo. E essa comunhão que ele tinha eternamente com o Pai, agora está voltando, mas está sendo comunicada à sua natureza humana. E o Espírito está introduzindo, partilhando essa comunhão que ele, como Verbo divino, tem eternamente com o Pai, mas agora como homem. E ele está aprendendo. Amém? Mas ele está aprendendo não para si mesmo, mas para nós. Porque ele vai se tornar o nosso cabeça. O princípio de uma nova humanidade. Glória ao Senhor. A vida humana do Senhor é uma vida que ele vai viver para nós. Ele cresce, ele aprende. A sua vida humana vai sendo aperfeiçoada. Para quê? Para ser nossa vida. Amém? E em todo esse processo o Espírito está com ele. E em todo esse processo o Espírito está fixando tudo para que seja eterno e seja nosso. Glória ao Senhor. Você pode ver quão maravilhoso é isso? Quem conhecia os pensamentos íntimos do Senhor Jesus, senão o Espírito de Deus? Quem conhecia o bater do coração do Senhor, senão o Espírito de Deus? Quem conhecia os sonhos do Senhor, os pensamentos, o que o Senhor sonhava, o que o Senhor pensava, como ele falava com Deus desde criança, senão o Espírito Santo de Deus. E tudo isso é de valor eterno, porque isso ficou para sempre com o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele não só é chamado do Espírito de Deus, mas é chamado Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. Porque ele se tornou o Espírito do homem, Jesus também. É como se ele tivesse, juntamente com Cristo, percorrido, não tivesse, ele realmente percorreu toda a jornada de Cristo em Cristo. É por isso que o Senhor falou, o Espírito que está convosco e estará em vós. Aí estava o Espírito Santo. E esse Espírito diz que ensina tudo, o temor de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o Senhor Jesus, a diferença de todos nós. Ele não dependeu da sua carne para conhecer, para entender, para caminhar e para existir como homem. É por isso que diz Isaías, no versículo que continua aí, versículo 4, diz que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem ouvirá segundo ouvir dos seus ouvidos. A vista dos olhos, ouvir dos ouvidos, nos fala de uma vida centrada no poder, nas capacidades
da carne, da natureza humana. Porque quando o homem caiu, o homem se separou de Deus, o homem ficou fora do propósito eterno de Deus, fora da comunhão com Deus, fora da vida do Espírito de Deus, o homem ficou fora da árvore da vida, longe dessa vida. Então o homem já não tinha mais recurso para a sua vida do que sua própria natureza humana. E o homem se tornou carnal, porque a sua carne é tudo o que o homem tem para viver e existir. E o homem passou a depender e a viver pelo poder da sua carne, quer dizer, da sua natureza humana caída. E isso quer dizer a vista dos olhos e ouvir dos ouvidos. Você depende da sua carne, dos seus sentidos, da sua razão, dos seus sentimentos para conhecer, para entender, para saber. Você depende dos sentidos do seu corpo para saber. Mas Cristo sabia pelo conhecimento que dá o Espírito de Deus. Lembra o que diz Paulo aí em Efésios? Que nós precisamos receber espírito de sabedoria e revelação. O Espírito que ensina todas as coisas. Mas o homem caiu e já não tem mais conhecimento espiritual. Porque o espírito do homem está morto. E os sentidos espirituais do homem estão mortos. E o único que o homem tem são os sentidos do corpo físico. E a sua razão dependendo desses sentidos. E então o homem é carnal. Mas no Senhor Jesus, o espírito humano estava vivo desde a sua geração. O espírito humano estava funcionando. O espírito humano estava sendo a moradia do Espírito Santo de Deus. E os sentidos espirituais do Espírito do Senhor Jesus estavam funcionando. Você pode ver isso muitas vezes na vida do Senhor Jesus, como o Espírito do Senhor estava em função. Todos nós, por causa da queda de Adão, em todos nós, o Espírito está morto. O Espírito é aquela parte mais interior do ser humano que foi criada para a nossa comunhão, para a nossa união em espírito com Deus. Para que Deus pudesse habitar nos nossos espíritos e falar nos nossos espíritos e ter comunhão com nós, em nossos espíritos, conosco. Mas o Espírito morreu. Esse foi o primeiro efeito do pecado sobre a natureza humana. O Espírito morreu e o homem já não teve mais esse Espírito funcionando para conhecer e ter comunhão e entendimento de Deus, porque Deus é Espírito. E daí para frente o homem só contou com o seu corpo. E Deus teve que falar com o homem através dos sentidos do seu corpo. É por isso que Deus apareceu naquela montanha, aquela nuvem, aqueles raios, tudo aquela manifestação visível, física. Não porque isso é melhor, mas porque é pior. É por isso que o Senhor falou para aquela mulher samaritana. Chegou a hora, e agora é, em que os homens adorarão o Pai em espírito e em verdade. Até agora os homens adoraram a partir de coisas visíveis. Aquele templo, aquele lugar, aquele tabernáculo, sei lá o que, coisas visíveis. Mas chegou a hora do conhecimento em espírito e da adoração em espírito. Porque agora chega o momento do novo nascimento, da regeneração, da ressurreição do espírito do homem. Amém? Porque Deus é espírito. Mas no caso do Senhor Jesus, lembra, diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios. Mas o segundo homem, espírito, que dá vida, vivificante. O Senhor Jesus é o espírito vivificante. Não quer dizer que ele não tem um corpo, não tem carne como nós. O que quer dizer isso é que nele, a função do espírito é a função que domina a natureza humana. No entanto, no homem caído, em todos nós, o que governa a natureza é a alma caída e as suas funções sensuais do corpo. Entende a diferença do que estamos falando? Por isso o Senhor Jesus se tornou o segundo homem, um novo homem. Amém? Nele o Espírito está vivo e dá vida, e ele está em comunhão com Deus no seu Espírito, e ele
ele tem conhecimento de Deus no seu espírito. Ele foi o primeiro homem da raça humana, desde a queda de Adão, no qual o espírito estava vivo e em comunhão com Deus. Glória ao Senhor. O primeiro, o Espírito do Senhor. Por isso o reino de Deus estava nele e vindo através dele nesse mundo. Porque nele o céu e a terra estavam unidos. Amém? E então ele foi crescendo. E agora, tudo que aconteceu na vida do Senhor, tudo aconteceu no Espírito Santo de Deus. E você pode chegar aqui agora, capítulo 3 de Lucas, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O céu se abriu sobre ele. Aqui começa o ministério público do Senhor Jesus, a vida pública do Senhor Jesus. O que significa toda essa cena que nós temos aqui? Aqui não quer dizer que antes disso o Espírito não repousou sobre ele, porque nós sabemos por Isaías que desde que ele era criança, o Espírito repousou sobre ele e ensinou ele em todas as coisas. Mas aqui o que está acontecendo é o reconhecimento público da sua identidade da parte do Pai, desde o céu. E esse reconhecimento acontece como a manifestação daquela pomba, que é o Espírito Santo, descendo e repousando sobre ele. Agora, isso é muito importante. Porque quando você compara essa cena aqui, o que fala o Evangelho aqui de Lucas, com aquilo que fala o Evangelho de João, você vai ver que duas coisas acontecem nessa cena. A primeira é João o Batista falando, apontando para ele e dizendo: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. O João o Batista que fala. E depois o Pai falando desde o céu, dizendo: Esse é o meu Filho amado. As palavras que são usadas aqui pelo Pai, faladas desde o céu, são as mesmas de Isaías 42, 1, que é o cântico do servo de Deus. Só que aí diz: Esse é o meu servo, em quem me comprazo. Mas a expressão é a mesma, filho, servo. Só que aqui o Pai usou a palavra filho. Mas a cita é daí. E o versículo 2 diz que ele, Deus, porá sobre aquele servo o Espírito. É o sinal do reconhecimento do servo de Deus. Vamos ler aí para que você veja. Vamos conferir o que estamos falando. Isaías 42. Versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Vê que é o mesmo? É a cita da profecia de Isaías 42, 1. Pus o meu espírito sobre ele e ele trará justiça aos gentios. E fala do Messias. Então, esse Messias, esse servo de Deus, o sinal de que ele é o servo é que o Espírito vai repousar sobre ele. E o sinal é a pomba descendo. É o reconhecimento público da identidade do Senhor Jesus Cristo. Por que aparece trocada a palavra filho por servo? A palavra servo da profecia por filho? Já pensou nisso? Por que o Pai trocou a palavra servo por filho? Citando, é claramente que está citando profecia. O que aconteceu aí? Porque no coração do Senhor Jesus, o significado de ser filho de Deus é ser o servo de Deus. Você veja com atenção
as vezes que o Senhor fala dele mesmo como sendo filho de Deus. E você vai ver que todas as vezes que ele fala de ele mesmo sendo filho de Deus, ele não fala de poder, de privilégios, de glória. Sabe o que ele fala? De obediência. Sempre que o Senhor fala da sua condição de filho, ele fala da sua condição de servo obediente de Deus. Presta atenção a isso. Em João, muitas partes, mas para que o mundo conheça que eu amo o Pai, e assim como o Pai me mandou, assim faço. Lembra disso? Filho. Porque para ele ser filho é fazer a vontade do seu Pai. E ele deixou a glória do Pai. É isso que mostra a sua condição do filho. Quem é o filho? Aquele que compraz o Pai. O filho é aquele que vive para comprazer o coração do seu Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele deixasse a sua glória lá no céu e se tornasse homem. E sendo homem, se tornasse servo. Não é isso que fala aí em Filipenses? E por isso, porque ele obedeceu e se fez servo até numa obediência, numa humilhação total, é que o Pai o exaltou sobre todas as coisas. Não é isso? É por isso que o Pai trocou a palavra servo por filho. Você é um filho de Deus? Sabe o que significa ser filho de Deus? Não é só um privilégio, mas também uma grande responsabilidade para com Deus. Amém? É isso que o filho entendia. E por isso o Pai falou, eu me comprazo nele, na obediência dele. Toda a vida do Senhor, 30 anos de obediência ao Pai. E aqui vamos entrar num assunto que eu gostaria de colocar nesse dia. O assunto da obediência. Você vai ver que o Senhor, na vida inteira, na sua vida inteira, no seu ensino, aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, ele enfatizou a obediência como um assunto essencial, principal da vida, da sua vida e da vida dos seus discípulos. Por quê? Porque a vida dele era uma vida de obediência ao Pai. Ele era o filho obediente ao Pai. E por isso o Pai se comprazia nele. Mas agora nós vamos precisar entender mais um pouco o mistério da vida de Jesus. Porque o Espírito Santo veio para nos comunicar a vida do Senhor Jesus. E para entendermos a sua vida, e para viver a sua vida, precisamos entendermos a sua vida. E para entendermos a sua vida, precisamos que o Espírito Santo nos socorra e nos ensine o segredo, o mistério dessa vida. E o mistério dessa vida é a obediência. A obediência não é uma questão secundária na vida do Senhor Jesus. Não é um acréscimo na sua vida. A obediência é a essência, faz parte da essência do seu caráter de filho encarnado. Ele está encarnado, ele está sobre a terra. Por quê? Porque ele é obediente ao Pai. Ou não é isso? Ele se fez obediente até a morte. E morte de cruz. Essa é a sua essência de ser filho de Deus. Mais ainda, João diz, ele diz no Evangelho de João, que essa é a sua glória. Sabe qual é a glória do filho? A glória de ser obediente ao Pai até a morte. Essa é a glória. Disso ele se gloria. De ser obediente a seu Pai até a morte. Irmãos amados, nós fomos chamados a sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Mas você está vendo a imagem agora? Está percebendo melhor essa imagem? Está vendo a glória de Cristo? Você pensou que a glória, e também a glória lá no céu, mas a glória maior de Cristo não é a glória que ele deixou lá no céu, mas a glória que ele conquistou sobre a cruz. Você já leu aí em João quando diz agora vai ser glorificado o Filho do homem? E ele não estava falando da exaltação. Sabe do que ele estava falando? Da sua crucificação. Essa era a sua glória.
Aí ele ia ser glorificado, porque aí ia ser demonstrado eternamente o seu coração de filho de Deus. A glória dele como filho é fazer a vontade do seu Pai até a morte. E nada mais grande, nem mais importante para o filho do que isso. Amém? Será que nós entendemos ao Senhor Jesus? Será que nós o conhecemos realmente? É por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque homem nenhum conheceu jamais o coração do bendito Filho de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus estava aí. Sempre esteve aí. Foi pelo Espírito que ele aprendeu a obedecer ao Pai em todas as coisas. Foi no Espírito que ele obedeceu ao Pai em todas as coisas. Mas agora vem o grande segredo. Eu gostaria de explicar, pela graça do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas. Venha comigo agora. Evangelho de João, capítulo 14. Ele está falando da vinda do Consolador, do Espírito Santo, nas nossas vidas. E ele fala assim. Diz assim, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Veja agora. Agora relacione com o que estamos falando. O que tinha o filho no coração dele? Sobre todas as coisas. Os mandamentos do seu pai. Eu sei, falou ele, que o seu mandamento é a vida eterna. Ele aprendeu um grande segredo, irmãos amados. Que para desfrutar da vida eterna, realmente experimentar e desfrutar a plenitude da vida eterna, você precisa obedecer os mandamentos do Pai. Vamos continuar para entendermos. Veja, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está falando da vinda do Espírito e da obra do Espírito Santo de revelar nas nossas vidas a glória do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo agora. Deixa aí porque vamos voltar, só que estamos ligando alguns versículos. Versículo 10, capítulo 16, versículo 14. Falando da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele me glorificará. Amém? O que quer dizer me glorificará? Ele revelará a glória da sua vida em nós e para nós. A grandeza, a maravilha dessa vida gloriosa de Cristo será revelada, será nossa posse através do Espírito Santo de Deus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora, 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, que coisa? A glória do Senhor. A glória da sua vida. Não é isso que falou ele? Ele me glorificará. E agora, o que acontece quando o Espírito glorifica? Dá a conhecer, revela a glória da sua vida nos nossos corações. O que acontece? Somos transformados. De glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando o Espírito nos revela a glória do Senhor, nós somos transformados pelo conhecimento dessa glória, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar tendo essas duas passagens em mente, ao capítulo 14 de João. Por quê? Nós precisamos entender mais um assunto aqui. Diz assim:
Então, voltamos para o versículo 21 do capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Perceba essa expressão aí. E os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei. Esse me manifestarei é o mesmo daquilo que o Espírito me glorificará. Mas tem uma condição aqui. Para que o Espírito possa fazer a sua obra em nossas vidas. De revelar ao Senhor Jesus, o que diz o Senhor que nós precisamos fazer? Ter os seus mandamentos e guardá-los. Agora nós precisamos entender mais um pouco disso. Vamos agora, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos amados, aqui é que nós precisamos prestar muita atenção. Porque estamos falando do segredo da vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está nessa noite, é a noite de maior intimidade na sua história sobre a terra com os seus discípulos. Nunca o Senhor falou com tanta intimidade com eles. O Senhor está abrindo o coração para eles. O Senhor está mostrando o segredo da sua vida para eles. Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso com eles? Veja bem o contexto de tudo o que o Senhor está falando. Quem está reunido aí com ele? As multidões, as pessoas que foram curadas. Quem está aí nesse momento íntimo e sublime com ele? Quem? Os seus discípulos. Sabe quem são os seus discípulos? É porque ele fala assim: aqueles que o amam. Esses são seus discípulos. Aqueles que o amam. Irmãos, nós precisamos entender ou reentender o significado da palavra discípulo. Infelizmente, a palavra discípulo tem sido usada e abusada no meio da cristandade. E tem se tornado uma palavra técnica para descrever um assunto que é totalmente diferente do sentido que tem na Escritura. Discípulo é aquele que ama ao Senhor Jesus. Quem está aí com ele? Aquele que os ama. Não são perfeitos, de jeito nenhum. Nenhum deles é perfeito. Todos eles têm muitos erros. Ainda mais, muito logo, eles vão trair o Senhor e o Pedro o vai negar. Mas tem um assunto que o Senhor conhece deles. Eles o amam. Imperfeitamente, mas o amam. Ainda mais, para eles, Jesus é o mais grande do mundo. Nada se compara com o mestre. Esse é um discípulo. Discípulo é aquele que considera Jesus o mais grande de tudo. Porque eles deixaram famílias, deixaram trabalhos, deixaram tudo para seguir um mestre. É por isso que nós sabemos que eles o amavam. É claro que não amavam perfeitamente o Senhor. Ainda precisavam de muito socorro e ajuda. Ainda precisavam do Espírito Santo de Deus para aperfeiçoar esse amor. Mas já eles o amavam. E por isso estavam nesse momento com ele. E por isso ele está falando com eles dessa maneira. Para os outros ele falava em parábolas. Porque não eram seus discípulos. Discípulo é um que ama ao Senhor. Sabe por que o ama? Sabe por que eles amavam o Senhor? Você já pensou nisso? O irmão Luiz hoje na manhã nos dizia: irmão, tem irmãos que se empolgam com o futebol. Eu conheço desses irmãos lá no Chile, temos vários também. Se empolgam e falam, e quando nos reunimos falam do futebol e do time, sei lá o quê. E tá bom, eu não tenho nada contra o futebol. Mas se você estivesse sentado nesses dias com esses discípulos, sabe o que falaria neles? Qual que você quer o assunto, falar, ou conversar desses discípulos o tempo todo? Eles falavam de Jesus Cristo. Não porque eles eram obrigados a falar de Jesus Cristo. Alguma vez algum dos irmãos aqui se apaixonou? Quantos têm se apaixonado alguma vez na sua vida? Ou ainda estão apaixonados? Não, mas aquela é a primeira paixão, quando você caminhava pelo ar, sobre as nuvens, lembra?
Eu lembro. Você tinha dificuldade para falar a alguém da sua noiva, do seu noivo? Era difícil, pesado, cansativo? Era uma obrigação, uma regra? Não. Você amava. Irmão amado, para ele Jesus era o mais grande. Nunca tinham conhecido ninguém como Jesus. A vida deles era chata, pesada, seca, estava morto. E Jesus chegou e mudou tudo. Ainda não estamos falando do cordeiro que morreu por eles. Ainda eles não sabiam nada da expiação, da justificação pela fé, das doutrinas. Eles não sabiam nada. Eles sabiam apenas uma coisa. Esse homem era o mais maravilhoso de todos os homens. E o amavam. E não só amavam, ainda mais. Eles queriam ser como ele. Porque quando conheceram Jesus, eles reconheceram que a sede mais profunda do coração humano tinha resposta nesse homem. Que aquilo para que o homem existe e foi criado, as perguntas mais grandes, enormes do coração do homem, estavam aí respondidas. É para ser como ele que nós fomos criados e nascimos e existimos. E eles o seguiam porque queriam ser como ele. Vocês dirão, estavam loucos. Quem pode ser como Jesus? Não é? Mas o Senhor falou para eles, olha, o discípulo não é maior do que seu mestre, mas todo aquele que for aperfeiçoado será como seu mestre. Ele prometeu que eles seriam como seu mestre. E eles queriam ser. É por isso que estavam aí com ele. E é por isso que guardaram as suas palavras. Porque o amavam. É porque eles sabiam que nessas palavras estava o segredo da vida humana. É porque sabiam que nessas palavras tinham resposta para todas as perguntas da vida humana. Irmão amado, você considera Jesus dessa maneira? Você crê que ele tem a resposta para todas as situações e todas as perguntas e os desejos e os anseios mais profundos da sua vida humana? Você crê que ele pode realmente saciar a sede mais profunda do seu coração? Porque se você não crê isso, ele nunca vai saciar a sua sede. Mas eles acreditavam em Jesus. E quando todos deixaram eles, porque houve um momento que todos se escandalizaram e disseram, não é possível seguir esse homem. Eles continuaram. Eles eram seus discípulos. E o amavam. Sabe por que o amavam? Porque o conheciam. E é impossível conhecer a Jesus e não amá-lo. Amém? Sabe por que nós amamos tão pouco ao Senhor? Porque não o conhecemos. Estamos voltando para as raízes da nossa fé. O essencial, o que era o que falou João, o que era desde o princípio. Aquela história de amor, aquela paixão que consumiu a vida deles. Ao ponto de abrir mão de tudo, largar tudo, esquecer de tudo. Era uma loucura, era uma aventura, era, sei lá o que era. Mas era tudo para eles. Irmãos amados, o Espírito Santo pode nos dar esse conhecimento de Jesus Cristo hoje. Ele pode te revelar ao Senhor da mesma maneira gloriosa e maravilhosa que Ele foi revelado na vida daqueles discípulos ao ponto de amá-lo de uma maneira tão desesperada. Logicamente, seu amor era imaturo. Eles ainda eram muito pequenos, mas já o amavam. É por isso que o Senhor falou assim. E agora vai contar o segredo. Porque eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte. Aquele homem não se parecia a homem nenhum que eles tivessem conhecido. Eles conheciam aqueles escribas, aqueles fariseus, doutores da lei, mestres da lei que falavam de Moisés. O Senhor Jesus falou, na cátedra de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Lembra disso? Mateus 23, versículo 1.
Então, tudo o que eles falem para vocês, vocês têm que fazê-lo, porque eles realmente estão falando da palavra de Deus. Mas não façais conforme as suas obras. Porque eles dizem e não fazem. Ainda mais, eles atam pesadas cargas sobre os homens dos homens, mas eles nem com um dedo querem tocá-las. Eles tornam o reino de Deus uma carga pesada, chata, insuportável sobre os ombros dos homens. Ai deles, ai de vocês. Sabe por que o Senhor estava tão irritado, tão irado com eles? Porque eles convertiram o reino de Deus numa questão chata, terrível, pesada, agobiante, destrutiva sobre a vida dos homens. E o reino de Deus, para Jesus Cristo, era a glória, a alegria, a felicidade infinita. Então, o Senhor falou assim, vamos voltar agora a João 15, versículo 10. 9, 10 e 11. Lembre, este é o meu filho amado. Agora, 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Irmãos, e agora ele nos dá um segredo. Veja, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, por favor, sublinhe essa palavra, meu gozo. O Senhor falou muitas vezes do seu gozo, o gozo dele. Permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Deixa-me explicar isso, porque o Senhor falou. E agora vem um grande segredo. Irmão amado, para o Senhor Jesus, a vida de comunhão com seu Pai era guardar os mandamentos do seu Pai. Mas para ele, guardar os mandamentos era uma fonte de gozo infinito. Vou explicar novamente. Guardando os mandamentos do Pai, ele sentia de gozo infinito. O segredo era que através desses mandamentos, dessa obediência que ele experimentava, essa glória, essa alegria do Pai descia sobre ele e enchia a sua vida. Você sabe isso? Quando você vê a vida do Senhor, leia com atenção depois os evangelhos. Você vai ver uma coisa extraordinária na vida do Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus é uma vida cheia de alegria e de gozo. Às vezes, diz a Escritura, a sua alegria era tão grande que ele não conseguia segurar a alegria dentro dele e ele estourava de alegria. Literalmente, a Escritura diz que o espírito dele, ele estourava de alegria. Porque a sua alegria era tão grande, porque ele era transido pela alegria divina, pelo gozo infinito de Deus fluindo na sua vida, e às vezes ele nem conseguia suportar, nem segurar o gozo, a alegria do seu coração. Jesus era um homem impressionante, é por isso que os discípulos o amavam. Irmão, você já viu uma pessoa real, mas realmente feliz? Conheceu essa pessoa? Eu imagino que não, mas se você conhecesse, você amaria essa pessoa. Você gostaria de seguir essa pessoa até o final do mundo, porque todos nós queremos, no fundo do nosso coração, uma alegria como essa. E Jesus possuía essa alegria, essa plenitude de alegria. Glória ao Senhor. É por isso que quando ele começou a falar do reino de Deus, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados. E ele começou a falar, aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado no grego? Imensamente feliz. Essa é a tradução certa. Bem-aventurado é imensamente feliz. Porque é isso que falava a profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não falava assim? E porque o Espírito de Deus, aquele Espírito eterno do Pai está sobre mim, Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a dar liberdade aos cativos e vista aos cegos. Depois continua falando, a pôr em liberdade a todos os oprimidos.
e a ordenar que aos aflitos em Sião seja-lhes dado olhos de alegria, unção de alegria em lugar de tristeza. Mas essa alegria é a alegria da vontade do Pai, passando através da sua vida. Esse era o segredo do Senhor Jesus, porque fazer a vontade do Pai não é como os escribas ensinavam, não é um peso, não é uma carga, não é uma questão chata, legalista, mas é uma questão de alegria e de gozo. Entende? Porque os mandamentos de Deus são vida eterna, são espírito e são vida. Porque nos mandamentos de Deus está a vida do homem. Amém? Você não tem que ver nos mandamentos, nas palavras do Senhor, leis para serem guardadas. Porque é assim que os escribas ensinavam a lei de Deus, leis para serem guardadas. E isso destrói a vida humana. Não. Nos mandamentos de Jesus está o segredo da vida humana. Você sabia isso? Sabe por que nós vivemos vidas cansadas, vazias, esgotadas, mesmo sendo crentes? Porque ainda não conhecemos o segredo de sermos discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Aquela obediência do Senhor Jesus. Nós precisamos aprendermos a sermos obedientes, porque essa é a nossa alegria. Por isso ele falou, para que meu gozo esteja em vós. O Senhor quer que essa alegria que ele experimentava dia após dia esteja em nós. Mas como? Aprendendo a guardar os mandamentos do Pai como Ele os guardava. Amém? E nesse ponto vem o Consolador. Aí vem o Consolador. Porque Ele nos traz o coração do Filho. Ele nos traz o entendimento do Filho. Ele nos abre o segredo do Filho e nos ensina a entender tudo com os olhos e o coração do Filho. E nos permite entender a palavra de Deus como o Filho de Deus se entendia. Porque toda a vida do Filho, o gozo do Filho, a alegria do Filho, a obediência do Filho, o sentido da obediência do Filho, tudo isso ficou fixo eternamente no Espírito Santo de Deus. E Ele nos ensina, nos comunica e revela aos nossos corações. Amém? E aí nós aprendemos a sermos esses discípulos. Quero fazer uma pergunta, irmão. É Jesus tão maravilhoso para você? Você considera que Ele é o homem mais sábio que já existiu? O homem mais grande que já existiu? O homem mais admirável que já existiu? Porque isso era que os discípulos pensavam dele. Paulo escrevia para os gregos, olha, essa filosofia, Sócrates, Platão, sei lá o que. Não, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Ele era o mais grande. Ele. Irmão amado, você já se tornou um seguidor de Jesus, como aqueles discípulos? Você crê que Ele sabe tudo a respeito da sua vida e Ele é a resposta para todos os aspectos da sua vida humana? Você crê que Ele realmente pode responder aos anseios mais profundos do seu coração? Você crê que Ele sabe muito melhor do que você o que significa ser médico, engenheiro, advogado, ou qualquer que seja a sua profissão ou ofício na vida? Você crê que Ele sabe melhor do que você e que Ele sabe o que significa fazer isso numa vida de gozo e obediência? Ele sabe. Mas você conhece Ele assim? Como conheciam os discípulos. Ele é a esperança do seu coração. Ele é a alegria do seu coração. Ele é o anseio mais profundo do seu coração. Se não é porque ainda não o conhecemos. Mas então, o que precisamos? Precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque Ele o conhece. Ninguém mais conhece ao Senhor como o Espírito Santo do Senhor. Amém? E Ele veio para glorificar ao Senhor Jesus Cristo.
Amém? E se você entra nesse relacionamento, porque todo o ambiente aí é um ambiente de relacionamento. O Espírito Santo, o Espírito da comunhão, do relacionamento. Por isso, no centro daquele discurso está o capítulo 15. Eu sou a videira e vós os ramos. União com Cristo. Mas essa união com Cristo é uma união consciente, responsável, participante. Não é uma questão que acontece. Você vai lá e continua com sua vida, os seus pensamentos, os seus desejos, sua vida humana. E de alguma maneira Cristo vai fluir na sua vida. Não, irmão amado. Isso está escrito para discípulos. Pessoas que amam o Senhor, que querem ser como o Senhor. Que querem conhecer ao Senhor. Eu sou a videira. Nós estamos pelo Espírito unidos a Cristo. Mas agora o que temos que fazer então? Permanecer em mim. Temos que aprender a permanecer no Senhor. E como permanecemos nele? Guardando a sua palavra. Agora já não temos mais tempo para explicar tudo isso, mas estou apresentando o assunto central. Mas guardar a sua palavra não é uma questão de obedecer leis e regras e mandamentos. Se nós entendemos assim, estamos totalmente errados. Somos como os escribas e fariseus. Guardar a sua palavra é uma questão de amor. Vou tentar explicar um pouco mais. Um exemplo. Alguns de vocês gostam da música? Tem alguns irmãos aqui que gostam da música. Eu também gosto muito. Quando eu era criança, eu queria tocar o violão e gostava muito do violão. Ainda gosto. Mas eu vi algumas pessoas que tocavam o violão de uma maneira fantástica. E eu amei a maneira em que eles tocavam. Eu queria tocar como eles. Realmente desejava tocar o violão como eles. Imagina uma pessoa que vê um executor de violão, assim, daqueles grandes executores, e anseia tocar do jeito dele. Ama aquela maneira, ama essa música. O que ele precisa fazer para chegar lá? Seguramente ele vai se pudesse, vai se grudar daquela pessoa e vai tentar aprender dela. Não é? E vai tomar cada mandamento, cada indicação, cada conselho como a vida mesma para ele. Não é assim? Porque ele sabe que esse homem vai lhe ensinar. E se ele segue os conselhos, as palavras, os mandamentos dele, vai chegar a tocar desse jeito. Irmão amado, você considera assim o Senhor Jesus? Ou crê que as palavras do Senhor não têm esse valor para a sua vida? Essa é a diferença entre os discípulos e aqueles que seguiam os fariseus. Para os fariseus, a lei de Deus era um mandamento, uma coisa terrível. Tinham que cumpri-la porque não tinha outra possibilidade. Se nós queremos sermos justos, vamos ter que cumprir esses mandamentos. Mas eles não acreditavam realmente na lei de Deus. Como poderiam? Mas se você ama o Senhor, você não fará tudo, não considerar a sua palavra como a palavra última para a sua vida. A palavra que vai trazer o cumprimento de tudo para a sua vida. E aí entra o Espírito Santo de Deus. Porque nós não podemos guardar os seus mandamentos na força da nossa vida humana. Mas nem precisamos. Porque agora temos o Espírito de Cristo em nós. E é pelo poder do Espírito que nós somos conduzidos a guardar essa palavra e a viver nessa palavra. Mas se nós quisermos guardar essa palavra. Entende o que estamos falando? Mas se você deixa essa palavra de lado, não a considera, não ama essa palavra, o Espírito não vai fazer nada com a sua vida. Amém? Você não é discípulo no poder da sua carne. Nós somos discípulos no poder da sua vida em nós, no poder do Espírito Santo em nós. É por isso que está esse ensino no capítulo 15. Separados de mim, nada podeis fazer. Mas se permanecereis em mim, então levareis muito fruto. Amém? Amém. Eu acho que vamos terminar por aqui hoje. Amanhã, se Deus permitir, vamos falar algumas coisas um pouco mais práticas. Como entrarmos nessa vida do Espírito, como sermos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo para realmente viver essa vida de comunhão, de união, onde Cristo é revelado nos nossos corações, a glória dele é revelada e somos transformados
na imagem dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós venimos aos teus pés com um coração quebrantado pelo teu bendito Espírito Santo. A tua palavra tem tocado os nossos corações. Temos visto ao Senhor Jesus Cristo, a glória dele, quão precioso ele, quão precioso era para os discípulos, quanto o amavam, quanto queriam segui-lo, conhecê-lo, guardar as suas palavras. E como tu, Senhor, tem nos revelado que o segredo é aquele amor, aquele desejo, aquela obediência tua, amado Senhor. Que pelo teu Espírito agora pode ser a nossa obediência também, o nosso viver aqui na terra, uma vida realmente plena, cheia de alegria, de amor, de gozo, uma vida plena, não aquela vida batida, derrotada, triste, seca, mas uma vida onde fluem rios de água viva. Mas tu tens nos mostrado hoje que essa vida depende de nós termos essa vida de obediência tua, que agora está em nós e é acessível para nós pelo Espírito Santo que está em nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entrar nessa vida, nessa caminhada, nessa jornada tua, pelo poder do teu Espírito, para realmente sermos transformados e sermos realmente como tu, Senhor. Viver a tua vida, pensar os teus pensamentos, sentir os teus sentimentos, desejar os teus desejos e fazer a tua vontade em tudo. Guardar a tua palavra. No nome do nosso Senhor Jesus, pedimos tudo. Pelo bendito Espírito Santo de Deus. Amém.